Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro. Comigo aqui no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter do Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, Josias. Vamos comentar aí as vitórias de Cruzeiro, que venceu, mas não convenceu, e do Atlético, que também venceu e no segundo tempo teve alguns problemas. Também aqui conosco, Josias Pereira, repórter do Super FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Pio? Guilherme, Guimarães. Bom, falar mais uma vez dessas vitórias do final de semana. Cruzeiro conseguiu a primeira vitória no Campeonato Mineiro, aí em cima do Tupi. E, claro, também do Atlético, né, que também conseguiu a vitória sobre a Caldense por 2-0 no sábado. Lembrando aos internautas que vocês podem participar conosco, basta nos enviar perguntas através do portal Tempo Online. Já vamos para a tabela e rodada de final de semana do Campeonato Mineiro? Tá aí a rodada. No sábado, o Atlético venceu a Caldense por 2-0. Já no domingo, o jogo da manhã, Boa Esporte e Guarani 0-0. Uberaba 5 e Democrata 0. Uberaba fazendo uma grande campanha. O Cruzeiro venceu o Tupi por 3-0. E o Vila conseguiu vencer o América de virada por 2-1. Vamos agora à tabela do campeonato. O Atlético lidera com 9 pontos. O Vila Nova com 7. O América segue com 6 pontos. Lembrando que o América e o Cruzeiro e o Nacional têm jogos a menos. O Uberaba tem 4 pontos, aí fecha o G4. Hoje estariam classificados para as semifinais do campeonato. Boa, Guarani com 4 pontos. O Cruzeiro chega em sétimo com 3, junto de Nacional, América e Caldense. Nas últimas posições, Tupi e Democrata, 2 alvinegros que ainda não se encontraram no campeonato. Vamos começar agora falando de Atlético. Guilherme, o Atlético jogou bem, fez um bom jogo, principalmente um bom primeiro tempo contra a Caldense no sábado na Arena do Jacaré. Fez 2-0, gols de bola jogada na área e um gol de falta do Bernardo, né? O que você achou desse jogo? Olha, a movimentação do Atlético, eu acho que no primeiro tempo ficou bem dentro daquilo que o Cuca tem especificado para o time nesse início de temporada. O Atlético foi um time que cadenciou o jogo quando precisou, foi veloz quando teve a posse de bola ofensiva e conseguiu marcar os gols, ambos com jogadas do Escudeiro, tanto no cruzamento para o Rafael Marques, que marcou de cabeça, e também o Escudeiro sofreu a falta, que foi muito bem cobrada pelo Bernard, e o Bernard anotou aí o seu segundo gol como profissional do Atlético. Aquela bola entrou mesmo, né? Aquela bola entrou, sem dúvida nenhuma, o goleiro nada pôde fazer, ele só acompanhou com o olho mesmo, a bola parando lá do lado de dentro do gol. Ele até tentou tirar a bola depois, mas o juiz confirmou o gol e o Atlético venceu então por 2-0. O Cuca chamou a atenção dos jogadores no segundo tempo, que todo mundo viu, o Atlético caiu muito de rendimento. O time morreu no segundo tempo, caiu muito de rendimento, tanto fisicamente quanto a questão técnica. A Caldense dominou. Né, e vale ressaltar também que no primeiro tempo, quando o Atlético fez 1-0 com o Rafael Marques, logo em seguida o Renan Ribeiro salvou o Atlético no lance de bola do Luizinho, ataque do Luizinho, que perdeu um gol incrível. O Renan Ribeiro salvou o Atlético nessa daí. E no segundo tempo realmente a Caldense mandou no jogo, com um jogador a menos, ainda teve mais posse de bola, teve domínio ofensivo. E o Atlético só não saiu com um empate ou até mesmo com a derrota porque a Caldense foi muito ruim nas jogadas de ataque. E você, Josias, quais foram as suas impressões do jogo do Atlético? Bom, eu acredito que realmente o primeiro tempo do Atlético foi excepcional. Conseguiu fazer aquilo que o técnico tinha determinado durante a semana, principalmente com as jogadas que continuam pelas laterais, com o Escudeiro caindo muito pelas laterais, assim como o Bernard também tem sido uma opção de ataque muito forte pela sua mobilidade. E realmente as jogadas de bola parada funcionaram, né, realmente com o gol do Rafael Marques e também o gol do Bernard, que foi muito bem cobrada a falta por ele. Realmente o Bernard tem se firmado como um grande jogador. Com certeza ele vai virar um grande jogador, que precisa ser mais lapidado, né? Mas realmente ele tem futuro, ele está mostrando realmente seu talento. Agora no segundo tempo o Atlético não conseguiu executar aquilo que foi passado, o time caiu de rendimento, muito pelo preparo físico também. Eu acredito que tem pecado muito, né, Carlinhos? O esforço da pré-temporada também, né? Exatamente. O Atlético caiu de rendimento, assim, foi notório, foi visível, e esses torcedores, todo mundo que assistiu o jogo conseguiu perceber essa queda de rendimento. O Atlético não conseguiu
executar jogadas passadas pelo Cuca, e a Caldense aproveitou disso. A Caldense foi para cima, tentou buscar o empate. Acertou uma bola na trave. Acertou a bola na trave, mas realmente o time não conseguiu fazer os gols, né? Que é o mais importante do futebol. O Atlético aproveitou disso, conseguiu mandar no jogo e assumiu a liderança do campeonato. A Caldense pecou pela parte Pela técnica. parte de finalização, a parte técnica. É um time que tem uma certa tradição no futebol do interior, mas quando vem aqui jogar principalmente contra o Atlético se dá melhor com a Caldense, até mais do que Cruzeiro e América, não conseguiu fazer o futebol que a gente está acostumado a ver lá em Poços de Caldas tão bem, né? Foi um time limitado. Inclusive, já tinha jogado contra o América aqui na última rodada. Deu trabalho. Deu trabalho, mas acabou perdendo também, né? E a Caldense, ela precisa acertar várias coisas, principalmente finalização, porque é um time que consegue armar. Ela consegue armar as jogadas, mas realmente o ataque da Caldense precisa acertar o pé. O treinador, o Ademir Fonseca, né, ele vai ter um trabalho aí para aprimorar a finalização da Caldense, se quiser pelo menos classificar entre os 4 primeiros para chegar nas semifinais do campeonato. Porque esse é o objetivo do time, além da classificação à Série D do Campeonato Brasileiro. Então precisa acertar isso, a Caldense. Desculpa te interromper, Josias, nós já temos perguntas aqui dos nossos internautas. O Mário Marcos, aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta. Vocês não acham que o Marcos Rocha tem de ser titular na lateral? Há muito não temos alguém que vai até a linha de fundo e que faça cruzamentos tão bem. Guilherme, é sua. O Marcos Rocha, ele teve boa presença ofensiva ontem, ele ocupou bem ali a ala direita do Atlético. É uma briga sadia, né, como a gente costuma falar aí no jargão do futebol. O Carlos César também é um bom jogador, só que o Marcos Rocha e o Carlos César eles se diferem, na minha opinião, pelo seguinte. O Marcos Rocha é um jogador que ele marca um pouco mais e ele é mais técnico. O Carlos César, ele avança mais, ele tem mais características ofensivas, é um jogador um pouco mais rápido. E o Cuca, nesse início de ano, perdeu o Carlos César pela fratura no nariz. Em breve, aí, possivelmente depois do recesso de carnaval, ele já deve retornar ao time. Então, o Cuca quer mais velocidade. Acho que é por isso que ele optou no momento inicial pelo Carlos César. Mas o Marcos Rocha substituiu ele à altura, deu qualidade à ala direita ali e colocou uma dúvida na cabeça do Cuca. E eu falo ainda mais, eu prefiro o Marcos Rocha na lateral do que o Carlos César. O Mário lembrou bem, os cruzamentos do Marcos Rocha estão sendo precisos. O Carlos César não tem essa qualidade de cruzamento que o Marcos Rocha não tem, não. O Carlos César realmente é mais pela velocidade, ele dá mais ritmo ali na direita. Tem um vigor físico mais apurado. Vigor físico, exatamente. Mas realmente o que acontece? O Marcos Rocha ele tem uma qualidade técnica maior. Ele, no ano passado, pelo América, ele conseguiu executar... Era a grande jogada do América. Isso, a grande jogada do América, ele acertava passe. Ele era o principal jogador nesse quesito, de acertar passes no América. Para quem não lembra, o gol do Rodriguinho, que até mereceu uma placa na Arena do Jacaré, quem começou toda a jogada com um lançamento de 13 metros foi o Marcos Rocha. Né? Então, o interessante do Marcos Rocha nesse início de temporada, ele mesmo já frisou isso várias vezes, é que ele chega com confiança. E essa confiança faz com que ele tenha mais vontade de jogar, ele não se deixa levar pelas pressões da torcida, como aconteceu quando ele foi lançado no time profissional do Atlético. Está mais maduro agora. Muito mais maduro, e esse é um diferencial do Marcos Rocha nessa briga aí com o Carlos César. Então, vale lembrar também, Guilherme, só para te interromper um pouco, o ano passado, o Marcos Rocha, quando estava pelo América, ele foi um dos jogadores que mais deu assistências no campeonato. Né? Ele foi um dos líderes de assistência no Campeonato Brasileiro. Praticamente metade dos gols saíam do América, saíam de bolas do Marcos Rocha. Então, é um caso a se pensar. Acho que é uma opção do Cuca, realmente, como a gente falou. A questão de colocar velocidade, ele preferiu a velocidade do que a técnica. Mas realmente, o Atlético precisa de mais velocidade, já que joga num 4-5-1, talvez, 4-4, sei lá, 4-3-3, 4-3-2-1, sei lá, você, internauta, você pode definir o esquema tático do Atlético. Mas, de um lado, você tem o Escudeiro, do outro lado, você está com o Danilinho, você está com o Bernat centrado. Você não precisa de laterais tão ágeis assim nas alas do campo, porque você já vai ter esses dois jogadores na ponta. Então, eu não sei. Problema para o Cuca. Problema para o Cuca, mas eu acho. É bom para ele, né? Porque ele tem dois jogadores de qualidade. Mas na minha opinião também, acredito que o Marcos Rocha, tanto pelo fim da última temporada, quanto pelo começo de ano agora,
eu optaria por ele, até mesmo que o Carlos César está um pouco parado, não está treinando direito pela fratura. Eu acho que o Carlos César vai ficar no banco justamente por causa disso. Quando ele voltar, o Marcos Rocha já vai estar voando. Já vai estar num... Ele realmente ontem ele esteve já vai estar bem. bem. Apesar de vale lembrar também que o Marcos Rocha tem vários problemas defensivos, né, José? Isso, não, realmente. Ano passado, o América, a gente conseguiu perceber isso. Ele tem problemas para marcação, para voltar, né, para cobrir aquele espaço ali do campo. Mas quando ele chega ao ataque, é aquela precisão. Teve aquele jogo do Atlético contra o América, o Flotão, que ele acertou aquele passe preciso para o Mancini fazer o gol da vitória do Atlético. Então, os passes do Marcos Rocha realmente são excepcionais, são de qualidade. Se ele acertar esse problema de marcação, esse problema defensivo, pronto, o Atlético vai conseguir encaixar realmente um time perfeito jogando pela direita. Então, acredito que é um trabalho que o Cuca vai ter. Se ele quiser optar por essa velocidade, ele vai ter que cobrir aquele espaço que o Marcos Rocha não vai conseguir realmente defender. Mas se ele conseguir trabalhar essa questão da defesa com o Marcos Rocha, ele vai se tornar um jogador, do meu ponto de vista, completo. E daí também o papel de um volante, né? Já que o Cuca opte por jogadas ofensivas e dá liberdade para os laterais, tanto na esquerda, que hoje é ocupada pelo Richarlison, tanto na direita, o Marcos Rocha, que vai brigar com o Carlos César, tem que ter a contenção. Aí é o papel do Leandro Donizete ou até mesmo do Pierre. Né? O Pierre nesse jogo, vale ressaltar, contra a Caldense, ele pediu para ser substituído nos primeiros minutos do segundo tempo. Ele teve uma virose na semana passada, não estava se sentindo 100%, preferiu sair. Entrou o Felipe Souto. Já no segundo tempo, o Felipe Souto também não teve uma boa desenvoltura, assim como todo o time do Atlético, que a gente já comentou aqui, que caiu de rendimento, mas a gente já sabe a qualidade que tem o Felipe Souto. E o Pierre também, aquele cão de guarda ali da defesa atleticana. O caso do Felipe Souto é bem notório que é parte física mesmo. Ele está sem ritmo de jogo, né? Porque está todo mundo jogando. A contenção do Atlético hoje é formada por Pierre e Leandro Donizete. O Leandro Donizete também não jogou nada contra a Caldense, né? E o Felipe Souto foi barrado pelo Cuca. Na minha opinião, esse miolo central do Atlético tem que ser formado por Pierre e por Felipe Souto. Se o Atlético quiser almejar alguma coisa, porque o Leandro Donizete, ele teve fez alguma apresentação boa esse ano, mas eu ainda não tenho confiança nele. Eu espero mais dele também, para te falar a verdade. Os jogos que a gente acompanhou aqui, a gente viu um jogador que tem qualidade, sabe sair para o jogo, mas realmente o Cuca promoveu essa mudança repentina, a troca do Felipe Souto, que já vinha bem da última temporada, e colocou o reforço do Leandro Donizete, que chegou agora em 2012. Isso gerou um pouco de, digamos assim, turbulência nos bastidores do Atlético. A torcida gosta muito do Felipe Souto, estava cobrando ele como titular, mas aí volta naquela questão que a gente falou aqui também no princípio do programa. É uma opção do Cuca. Ele acha que com o Leandro Donizete o meio-campo vai ficar mais veloz. A verdade é que o Cuca gosta de trabalhar com os jogadores que ele contrata. Isso é verdade. Ponto. A questão é essa. O Felipe Souto, na minha opinião, ele é melhor que o Leandro Donizete, mas o Cuca trouxe o Leandro Donizete para ocupar o setor. Ponto. A questão é essa. A gente lembra também que uma das características do Cuca, quando ele assume um time, é fazer uma segregação. Eu quero trabalhar com esses jogadores e esses aqui não me interessam. Então, o clube que tome providências. É o que ele fez no Atlético. Não vai aproveitar o Giovanni Augusto, que também realmente não esteve bem no Atlético e foi emprestado para o Grêmio Barueri. Não vai aproveitar o Wendel, que está tendo um contrato praticamente encerrado com o Atlético e não deve ser renovado. Então, ou seja, no Cruzeiro ele fez a mesma coisa. Não quis trabalhar com Farias, deixou o Farias de lado. E em outros clubes também ele fez a mesma coisa. Inclusive, semana passada o Pierre deu uma entrevista na coletiva no Atlético, falando justamente da diferença que é atuar ao lado do Leandro Donizete e atuar com o Felipe Souto. Ele falou que o Leandro Donizete realmente é um jogador que vai mais pela marcação, se impõe pela força física, os passes e tal, mas só que ele deixou claro que realmente o Felipe Souto tem uma qualidade técnica muito maior do que a do Leandro Donizete. Então essa que é a opção, é aquilo que o Cuca vai decidir. Se ele quer um time de qualidade técnica, ele vai colocar o Felipe Souto. Agora, se ele quiser um time que vai mais marcar, que vai mais conter essas subidas pelas laterais, já que os laterais estão avançando, ele vai optar pelo Leandro Donizete.
Isso vai depender muito da avaliação técnica que ele vai fazer durante as semanas. Mas realmente, na minha opinião, o Felipe Souto ele tem muito mais visão de jogo, ele daria uma mobilidade maior ao ataque do Atlético. Mas só que é aquela coisa também, o Atlético jogando com 3 meias que sobem o tempo inteiro. Precisa de alguém para ficar ali na contenção. Isso. Não sei se o Pierre vai conseguir fazer isso sozinho. Mas o Felipe Souto marca também. É. Ele é volante. A posição de origem do Felipe Souto é volante. Ele nunca jogou dali para frente, ele nunca jogou como meio campo. Então, é o que bem frisou. O Josias falando tem que marcar. em questão do porte físico, isso, da marcação sob pressão. Isso, vai depender. Porque o que eu acho nessa história é o seguinte. Você está com um meio campo ajustado, formado, com Leandro Donizete e Pierre. Mas a gente já sabe que o Felipe Souto tem um poder técnico maior. Por que não aproveitar o Campeonato Mineiro, que é um campeonato tranquilo de se jogar, que é um campeonato que, vamos falar, as equipes do interior vêm, mordem, a gente sabe que as equipes do interior têm lá seu valor e tal, mas chegam aqui, elas não conseguem jogar de igual para igual contra Justamente pela preparação física também, que é muito diferente. Né? Mas por que não tentar o Felipe Souto jogar com o Pierre para jogar agora? Porque aí vai chegar lá na frente no Campeonato Brasileiro, aí não adianta mais não. Aí você pode desistir. Agora é o momento. O pessoal fala que o Campeonato Mineiro não tem que servir como laboratório, mas, na minha opinião, acho que tem sim. Tem que colocar o pessoal para jogar, tem que dar oportunidade, tem que mudar, testar variações táticas. Eu acho que essa é a hora. Tanto para o Cruzeiro, que começa aí uma temporada turbulenta, e o Atlético começa um pouco melhor, é o líder do campeonato. Então, assim, tem que fazer variações, tem que testar o jogador na lateral. O Richarlison não está indo tão bem. O Triguinho, cadê o Triguinho? O Triguinho ainda não entrou no jogo, não entrou em uma partida esse ano. Então, ou seja, o Cuca precisa testar. Ele precisa se municiar também para as talvez ele partidas. esteja querendo agora dar um pouco mais de ritmo conjunto para o time, né? Mas... bom, isso é opinião, né? O Cuca sabe o que ele está fazendo lá dentro da cidade do Galo. Bom, agora vamos... Ele não aceita falar de esquema tático, né? Você viu o ele puxou a orelha do Richard. Puxou a orelha do Richard ter falado justamente que ele estava atuando como se fosse um terceiro zagueiro. O Cuca falou que não é função do Richarlison ficar falando de esquema Realmente, tático. você vê que quando o Marcos Rocha falha, o Leonardo Silva e o Hever vão um pouco para o lado. No caso, o Rafael Marques. Rafael Marques, no caso. E o Richarlison vem e fecha a esquerda. Isso é óbvio, né? A gente vê que ele está jogando como um falso terceiro zagueiro ali, com certeza. Vamos falar um pouquinho do América. O América não jogou esse fim de semana devido ao ótimo problema que temos lá em Nova Serrana, que o estádio não fica pronto nunca. O jogo foi agendado para a semana que vem, na quarta-feira, de cinzas. Isso vai dar dia 22, não é isso? 22. E o jogo será onde, Josias? Será no... Bem provável que esse jogo vai ser em Divinópolis. Eu acho que nem também. vai ser o jogo do Cruzeiro. Porque o Ipatinga, porque jogar no Lamegão, né? Agora o pessoal gosta, fala o novo que bobagem nome do isso estádio. também. O estádio sempre foi Ipatingão, sempre vai ser Ipatingão. Então, o pessoal do Ipatinga entrou com um pedido na Federação Mineira que outras equipes não atuem lá no Ipatingão, justamente porque o gramado não suportaria 2 ou 3 equipes realizando partidas lá. Com o Ipatinga treinando lá todo dia também, né? Então, muito por isso também deve ter ocorrido esse pedido. E o Campeonato Mineiro começa nessa situação aí, o Nacional de Nova Serrana sem casa, tinha eleito o Ipatingão como o estádio sede para mandar seus jogos, já não deve poder atuar lá, e agora vai ficar aí como um time nômade, que já é uma equipe pequena, tem tradição na cidade de Nova Serrana, né? Um clube novo. Nem também. Lá, tem 3 anos. Tem 3 anos, mas pelo menos tem uma parcela de torcedores lá. Então ficar fazendo um time itinerante, não vai ter torcida, não vai ter renda, entendeu? Mais uma vez fica aí a crítica mesmo à federação, né? Que era para ter resolvido essa situação do estádio há muito tempo. O campeonato começou e a federação falou assim, não, vamos esperar, porque vai ter o jogo do Cruzeiro. E aí teve problema que não tinha já, o estádio não estava em condições. E aí prolongaram mais ou menos a decisão, falaram assim, não, vamos aguardar mais um tempo, fazer que nem o Adilson, vamos aguardar mais um tempo. Deram um tempo ao Nacional, o Nacional não conseguiu resolver o problema. E nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Está lá parado o estádio, com problemas na arquibancada, outros problemas também em vários locais lá do campo. E agora fica a situação, onde será que o Nacional vai jogar? Vai jogar em Divinópolis? Agora, vai jogar em sem contar que o Nacional, a gente já está na terceira rodada do campeonato, o Cruzeiro vai chegar
ao mesmo número de jogos que os outros times, agora na quinta-feira, que vai jogar inclusive contra o Nacional lá em Divinópolis, no Farião. O Cruzeiro vai chegar ao número de 3 partidas, vai se igualar Atlético, vai se igualar a Caldense, o América ainda vai fazer um jogo ainda com o Nacional também, tem 2 partidas, mas o Nacional até então, hoje, tem 1 partida só no Campeonato Mineiro. Ele ganhou, venceu o Tupi no fim do jogo, mas ganhou. Mas é o que mostra, o pessoal às vezes não gosta que chama o Campeonato Mineiro de Campeonato Rural, mas infelizmente a gente vê que a organização do Campeonato Mineiro, ela ainda está muito aquém do que realmente o campeonato precisa. Mas aí eu vou chegar. fazer outra pergunta para vocês. Se aqui na capital ainda não tem estádio de futebol, como é que a gente por que a gente vai cobrar no interior? Esse é o problema também, entendeu? Então acho que começou já tudo bagunçado, tanto pelo fechamento do Mineirão e do Independência no mesmo tempo, jogos, todo mundo jogando na Arena do Jacaré, que está com esse problema aí de ir a leilão, ainda não sabe qual que vai ser o futuro da Arena do Jacaré. Então o futebol mineiro está realmente muito bagunçado nesse começo de 2012. Isso é um desrespeito com o torcedor também. Muito mal organizado. Esse campeonato está muito mal organizado. Bom, vamos então falar do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória na temporada jogando oficialmente. Venceu o Tupi por 3-0 ontem na Arena do Jacaré. Um primeiro tempo pífio, o time jogou muito mal. O segundo tempo só foi melhorar com a entrada de Rudinei e Walter aos 25 minutos mais ou menos. Os 2 gols do Cruzeiro na etapa final foram do Anselmo Ramon. No primeiro, a participação importante do volante que tinha acabado de entrar. Mas é aquilo, o Cruzeiro também jogando nada esse ano, né? É aí aquela velha frase do futebol, né? Venceu, mas não convenceu. A vitória ela veio no bom momento para diminuir um pouco a turbulência dos bastidores do Cruzeiro. Minutos antes, né, horas antes, 1 hora antes, mais ou menos antes da partida, o Dimas Fonseca anuncia que não vai mais ser o diretor de futebol da Raposa. Uma saída anunciada, né? Uma saída que era previamente anunciada, né, que a gente ainda vai ver mais capítulos desse episódio aí futuramente nessa semana. Então, hora antes do jogo acontece isso, o Cruzeiro já vem de uma turbulência muito forte de derrota na estreia, né? E o gol logo no começo, o cruzamento do Roger, a falta que sofrida pelo Montijo, Jailton derrubou o Montijo, ali na entrada da área, pelo lado direito, o Roger fez a cobrança e o Wellington Paulista cabeceou, fez 1-0. Logo a defesa do Tupi ficou parado na bola passar. Esse lance, esse gol, é o que deu uma certa tranquilidade para o Cruzeiro no começo do jogo. E querendo ou não, ele começou a administrar o resultado muito cedo, porque o Tupi foi para cima, o Fábio teve que fazer boas defesas, no segundo tempo principalmente, quando ele pegou uma bola do Michel Cury e a bola ainda tocou na trave, no rebote o pessoal não conseguiu colocar a bola para dentro. Então, o Cruzeiro venceu, como eu disse, mas não convenceu, vai precisar melhorar muito ainda. O próprio Wagner Mancini chegou a dizer isso, que a vitória foi boa pelo momento que vive o time, mas que tem muita coisa ainda a ser melhorada em vários setores, tanto na defesa. O Léo cometeu um pênalti ontem, o juiz errou na minha concepção, estava 1-0, podia mudar a história do jogo. Foi logo depois da defesa do Fábio. Foi logo depois da defesa do Fábio. Então, ou seja, o juiz falhou, o juiz também não viu o Wellington Paulista agredindo o Michel Cury, teve um soco do Wellington Paulista na região do peitoral ali do Michel Cury. Então, ou seja, eu acho que ontem a arbitragem ficou devendo muito e o Tupi saiu reclamando bastante da atuação do árbitro. Josias, temos algumas perguntas aqui. O Rodrigo aqui de Belo Horizonte, obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Ele faz a seguinte pergunta: se o Cruzeiro está em fase de decadência e passará por dificuldades como o Atlético Paranaense, vou refazer a pergunta porque ficou um pouco confuso. O Cruzeiro vai passar por uma fase de decadência assim como o Atlético Paranaense passou? Bom, lembrando que o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, né? Segunda divisão. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, né? E aí foi passando por vários anos assim de seguida. Assim, o time ia bem no campeonato regional, campeonato estadual, campeonato paranaense, mas quando chegava o brasileiro, fazia contratações assim bem do nível que o Cruzeiro está fazendo esse ano. E chegou um momento que o Atlético Paranaense realmente não conseguia mais disputar nem Copa Sul-Americana. E lembrando que ano passado, em 2011,
o Coritiba destruiu no Campeonato Paranaense. Passeou. Né? Passeou. O Campeonato Paranaense ano passado foi assim. De vitórias, não precisava ter tido, né? Isso. Se fosse pensar por esse lado. Agora, o processo no Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro teve um ano passado pífio, né? Todos nós vimos aí como é que foi a situação. Apesar de ter sido campeão, né? Apesar de ter sido campeão mineiro, ser campeão mineiro, aquele primeiro semestre do Cruzeiro estava bem ainda. Apesar do baque da Libertadores. Apesar do baque da Libertadores, o Cruzeiro conseguiu ser campeão mineiro, mas quando chegou no Brasileiro, várias saídas de jogadores prejudicaram o Thiago Ribeiro mesmo, saindo do Cruzeiro, outros jogadores, Jonathan, e até mesmo o volante, o Henrique, foi para o Santos. E aí começou esse processo. O Cruzeiro foi perdendo, foi acumulando derrotas seguidas, tropeços, problemas internos, discussões. O presidente até então não participava do clube, que era o Zezé Perrella, que em determinada parte do ano ele assumiu a vaga do falecido Itamar Franco no Senado. E tem também o fator transição, né, de presidência, que o Gilvan Pinto Tavares está tendo muito problema nesse início de ano para segurar aí a onda do Cruzeiro. Que devia ter sido feito em dezembro. Eles não fizeram essa transição da maneira. O Cruzeiro realmente está uma bagunça, se você não for olhar. Não fizeram ano passado, nada aquela briga de Roger e Gilberto já estava evidenciando que realmente o futuro do Cruzeiro e o presente, como a gente se encontra hoje, não seriam bons, e realmente a gente acompanha aí a situação aí lamentável dos bastidores do Cruzeiro, que vai ter muito trabalho para arrumar a casa, arrumar os bastidores, que querendo ou não, esses problemas internos, eles com certeza refletem dentro das quatro linhas. Como foi o Atlético Paranaense, mas explicando um pouco esse Atlético Paranaense, foi assim, foram 5 anos assim de quedas assim, gigantescas do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, até chegar o momento que foi assim, o Atlético Paranaense ele não tinha dinheiro para contratar, então buscava jogadores ali no campeonato regional, ia na segunda divisão, contratava alguns, fazia um agregado mesmo de jogadores e colocava para disputar o campeonato brasileiro. Mas tem outra Pegava diferença. o Paulo Baier, Ainda é, o Paulo Baier o grande nome do Atlético Paranaense. E foi assim, vivendo de Paulo Baier, não tem como, o jogador já está velho, já não aguenta. E aí isso aconteceu com o Atlético Paranaense. Agora o Cruzeiro tem ainda uma chance para recuperar, para não acontecer isso. Eu acho o seguinte, eu acho que é muito cedo para fazer. E é muito exagero também. Por que eu estou falando isso? O Atlético Paranaense, até o Campeonato Brasileiro de 96, quando fez uma grande campanha, apesar de não ter classificado na fase final, chegou a liderar o campeonato em algumas ocasiões. O Atlético Paranaense era um time de terceiro escalão do futebol brasileiro. Com certeza. Até meados dos anos 90. Foi campeão da Série B em 95. Exatamente. Com o Zé, Paulo Rink. Você comparar o Cruzeiro com o Atlético Paranaense, tem uma distância muito grande ainda. Com todo respeito ao torcedor do Atlético Paranaense e tal, mas eles mesmos sabem disso. Mas a diferença é muito grande entre os dois times. Muito grande. A própria CBF faz essa distinção. Exatamente. Né? Até mesmo na divisão de cotas da Copa do Brasil agora, que o Guilherme Guimarães está fazendo matéria, inclusive, o Cruzeiro está no grupo 1 com os grandes normais, Atlético, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Isso. No segundo escalão está o Atlético Paranaense, mas está o Botafogo também. Então, existe uma diferença muito grande entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. É claro que existem algumas coincidências no meio comparativo, de contratações, mas vamos parar por aí também. Questão a gente pode falar do tamanho do clube, né? Exatamente, vamos parar por aí que tem uma diferença muito grande. Apesar de o Atlético Paranaense ser um time antigo, assim, parece que foi em 1924, parece que foi a criação do Atlético Paranaense, alguma coisa desse tipo. Mas numa cidade que não tinha uma grande tradição no futebol. Exatamente. É um time que é antigo, mas não tem títulos expressivos. O maior título do Atlético Paranaense foi o Campeonato Brasileiro de 2001. Ele ter chegado na final da Libertadores, ele disputou com o São Paulo. Foi uma época assim que o Atlético Paranaense tinha um time bom, um time estruturado com a questão do estádio que eles construíram e tal, a Arena da Baixada, mas realmente questão de título, de tradição, de história é um abismo. Existe um abismo. Até abismo financeiro que existe hoje ainda. Exatamente. É muito grande a diferença dos dois. Vamos falar aqui um pouco também do treinador Mancini. Ontem o Mancini até que tentou, fez um trabalho, na minha opinião, razoável, fez a mudança no segundo tempo que levou realmente a vitória do Cruzeiro. Mas o Antônio Neves aqui de Ribeirão das Neves, um abraço, Antônio, ele gostaria, subiu aqui, ele gostaria de saber se o Adilson Batista seria uma boa opção para substituir o treinador do Cruzeiro. O Adilson Batista vem de uma sequência muito negativa, né? Desde que saiu do Cruzeiro,
ele não conseguiu emplacar em clube nenhum. Ele só emplacou no Cruzeiro, né, Guilherme? Só emplacou no Cruzeiro, isso é verdade. Realmente fez um bom trabalho no Cruzeiro, perdeu aquela final da Libertadores contra o Estudiantes também por brigas internas. Tentou fez com que o clube chegasse 4 vezes seguidas na Libertadores, né? Então ele teve uma boa passagem por aqui. Mas eu acho que o momento de falar de Adilson Batista é um pouco precipitado, né? Teriam aí outros nomes, na minha visão, melhores do que ele para assumir o Cruzeiro no momento. Eu acho que o Levir Coupe, apesar também de ter passagem no Cruzeiro, o pessoal taxá-lo de Levice, né? Da mesma forma que o Adilson Batista foi vice, o Levir também. Mas eu acho que o mas Levir, a gente tem que entender também que o Levir Coupe já está há 10 anos no Japão. Ele saiu O do que Japão ele fez agora. no Japão? O que ele fez no Japão? Treinar japonês é uma coisa, Isso cara. é verdade. Treinar brasileiro, futebol. É muito diferente. De fato, apesar do campeonato japonês, a J-League ser um campeonato que está subindo de produção a cada ano que vem, Mas o a pessoal qualidade ainda está é gostando, muito mas a inferior. diferença, eu digo que a J-League é inferior à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente pode dizer o seguinte... É muito grande a diferença. Uma comparação até que eu fiz com os amigos há um tempo atrás, o rei do Japão não conseguiu jogar no Brasil. Exatamente. Né? Que é o Marquinhos Cambalhota, que veio para o Atlético com fama aí de ser o imperador do Japão, artilheiro. Isso é o que de venderam tudo, também, né? Isso é o que venderam. Então, não conseguiu jogar aqui, tanto por lesões e também por qualidade técnica. Então, é diferente realmente. O Rodrigo aqui de Belo Horizonte, obrigado, Rodrigo, pela sua participação, nos enviou até muitas perguntas aqui. Ele pergunta o seguinte: como explorar as imagens do jogador e arrecadar verbas altas para investir em contratações de peso, como faz o Corinthians, por exemplo? Primeiro, Rodrigo, eu acho que o Cruzeiro tem que mudar para São Paulo. É o primeiro ponto. E ter a torcida, é o primeiro ponto. E ter a torcida que tem o Corinthians. Sim, mas a questão que eu acho não é nem ter uma torcida grande, uma torcida pequena, uma torcida média. A questão é o mercado. É, o mercado Belo Horizonte também. é o mercado, São Paulo é outro mercado. São Paulo é a locomotiva do país. A gente não adianta, eu sou daqui, eu nasci aqui em Belo Horizonte, mas não adianta a gente também ficar vendo, ser bairrista nessas horas. Você conseguir fazer com que você ganhe 100 milhões de cotas de televisão, é só os grandes clubes de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Eu já expliquei aqui, eu já falei aqui que o Guilherme está fazendo uma matéria. O Botafogo, para a CBF, está num segundo escalão, está no escalão até abaixo de Atlético e Cruzeiro. Então, a grande diferença hoje é que o mercado de São Paulo é um, o mercado de Belo Horizonte é outro. O BMG, que é um banco que investiu aí muito nos últimos anos. E é um banco mineiro, é um banco daqui de Belo Horizonte, do nosso ilustríssimo Ricardo Guimarães, está querendo investir pesado para o Montijo e para São Paulo jogar no Corinthians. Por causa da imagem. Porque o jogador vai ser exposto, vai ficar mais exposto lá em São Paulo. Apesar de que eu não acho que Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Fluminense, Internacional e Grêmio estejam muito atrás em relação aos outros clubes de São Paulo, por exemplo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Santos até menos, nas recentes pesquisas, o Santos tem até menos torcida que o Cruzeiro, por exemplo. Mas é o mercado. Se você está no mercado X, você vai conseguir X. Se você está no mercado Y, você vai conseguir Y. Não tem como você... Porque o Santos tem um jogador aí que está muito mais do que em evidência, né? Que é o Neymar. A gente sabe que o Neymar já é uma estrela. Mas se o Neymar jogasse em Belo Horizonte... Não possivelmente não teria. É por isso que o Montijo queria jogar no Corinthians. É por isso. E outra coisa, dentre esses clubes que você bem citou, eu acho que o Internacional é o que usa melhor a imagem do time e aproveita melhor essa questão de torcida, tanto pelo sócio-torcedor do Inter, que já está consolidado, e fica também por isso. Por que o sócio-torcedor do Inter e até mesmo do Grêmio estão um pouco mais consolidados? Porque os dois times têm estádio. E eles tendo o estádio, fica muito mais fácil você gerir um projeto do que você ser um clube nômade, digamos, igual é o Cruzeiro e Atlético hoje. A gente sabe que o Cruzeiro e o Atlético vão jogar na Arena do Jacaré. A Arena do Jacaré comporta só 18 mil torcedores. Você vai fazer um programa de sócio-torcedor, inicialmente, para começar na Arena do Jacaré e depois migrar para um outro estádio de Belo Horizonte. Então, isso também atrapalhou bastante os clubes aqui da capital. E, na minha opinião, o pessoal tinha realmente que seguir o exemplo do Internacional, buscando, lógico, agregar valor ao projeto que foi realizado lá, para tentar institucionalizar melhor um sócio-torcedor aqui e levantar dinheiro. Eu acho... Pode falar, Josias. Inclusive, eu tinha feito uma matéria no início essa polêmica que teve com o Montijo, se o Montijo ia ficar no Cruzeiro, se ele ia para o Corinthians, que eu cheguei a conversar com várias pessoas de marketing mesmo, da área de marketing, para
buscar, né, mesmo estratégias para que o Cruzeiro conseguisse, né, manter o Montijo. E eles falaram comigo exatamente assim, que o Cruzeiro deveria seguir o exemplo, como o Guilherme citou, do Internacional, questão do sócio-torcedor, mas fazendo campanhas diferentes. Por exemplo, organizando alguma parcela do sócio-torcedor que especificamente seria destinada ao pagamento do salário do Montijo, só que aí o torcedor teria algumas regalias, como por exemplo, passar um dia com o Montijo, sei lá, na toca, ou então almoçar com o Montijo, jantar com o Montijo. Porque Seria alguma forma de tentar manter esse jogador aqui, ou então buscar outras estratégias, como por exemplo, buscar fazer propagandas em televisão, colocar o Montijo, por exemplo, fazer propaganda de alguma loja de eletrodoméstico, não sei, de telefonia celular, para colocar o Montijo mesmo em evidência, principalmente aqui em Belo Horizonte, já que estamos falando de mercado reduzido, falando de Belo Horizonte, explorar o que é possível. Explorar o que é possível, mas com certeza isso não seria o mesmo valor que você conseguiria conquistar em São Paulo, por ter um mercado maior, um mercado mais amplo, ou até mesmo no Rio de Janeiro. E estratégia de marketing, é claro que é importante valorizar o passado do clube, valorizar os ex-atletas, mas campanha de marketing é muito mais do que você fazer um hall da fama. Na toca da Raposa. Na toca da Raposa, ainda por cima, que nem todos os torcedores têm acesso. Não tem acesso. Você tem que ligar lá, fazer uma lista, ver a lista de presença para você poder visitar. Ações de marketing é muito mais do que isso. Entendeu? Muito mais, e se a gente for começar a falar disso aqui, dá uns 3 ou 4 programas, entendeu? Isso. Então, ou seja, o Cruzeiro realmente tem que melhorar as ações de marketing, o pessoal lá trabalha, não é só fazer revista, não é só homenagear os ídolos eternos, né? Como era o Hall da Fama dos Eternos, é muito mais do que isso. Então, ou seja, realmente tem que se espelhar nos projetos que deram certo, a gente citou aqui o do Internacional, e tentar buscar melhores opções. Buscar de fora também, não adianta ficar só reduzido. Buscar algumas coisas novas, algumas coisas que intensificam agreguem valor realmente à marca do clube e que eles possam conseguir segurar esses jogadores, esses craques aqui em Belo Horizonte. Isso tudo com gestões sérias. Sérias. Não adianta a gente ficar conversando aqui sobre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se a gestão não for séria. Não adianta, a gestão de Cruzeiro e Atlético ela tem que ficar mais séria. Muito séria, aliás. A do Cruzeiro, principalmente. A do Cruzeiro está passando uma vergonha, está passando uma imagem totalmente descomprometida com o futebol do Cruzeiro. Bom, a gente tem um vídeo do Mancini, vamos ouvi-lo, o que ele disse depois do jogo, de ontem? O que a gente desejava era exatamente isso, que a equipe fosse melhor do que foi na estreia, que jogasse futebol mais bonito, né, que fosse mais arrumada, que fosse uma equipe mais equilibrada. Isso aí aconteceu, não ainda durante 90 minutos, mas numa parte do jogo melhor do que na estreia, né? Então hoje a gente está mais aliviado em função de ver a equipe jogar melhor, não só em função de ter vencido, que a equipe do Cruzeiro tem que vencer sempre, e tem que ser uma norma no campeonato, até para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é chegar ao título, né? Agora, muita coisa ainda tem que ser acertada, não dá para a gente pular a etapa ou tentar, diante de uma vitória dessa, se empolgar, porque não é o momento, é o momento sim da gente ainda acertar. O time no início do segundo tempo teve uma queda de rendimento, que só melhorou após a entrada do Rudney e do Walter, mas está tudo ainda dentro daquele pacote de início de ano que certamente só o tempo vai arrumar. O técnico, se o time ganha, no final do jogo ele mexeu certo, ele enxergou o jogo, se perde a culpa é do treinador, a gente já está acostumado com isso. Existem alguns que vêm para o estádio e xingam, outros aplaudem, a gente tem que estar acostumado a isso daí. Tinha um cara bem atrás do banco ali, incentivando o jogo inteiro, entendeu? E também a torcida do Cruzeiro é formada por 8 milhões de torcedores, a gente não pode levar em conta o que 20 ou 30 ou 50 pensam, né? De uma maneira geral, nós sabemos que a gente é medido em função de vitórias, né? O trabalho do técnico é medido sempre em função de vitórias. Então, hoje ganhou, eles vão embora satisfeitos. O Mancini foi burro até uma certa altura do jogo, depois ficou inteligente de novo. Eu acho que a gente não pode entrar nesse tipo de coisa, eu tenho que fazer o meu trabalho, saber que as coisas funcionam dessa forma, e eu sinceramente eu não ligo. Eu ligo quando a minha equipe joga mal, aí eu fico chateado. Realmente ele citou
rapaz, esse torcedor que estava atrás ali do banco dele, incentivando bastante. Mas antes de incentivar, esse torcedor o chamou de burro, ele até citou aí, porque ele colocou o Walter e tirou o Wellington Paulista. Na hora o Wellington Paulista tinha marcado o gol, né, no primeiro tempo, estava 1-0 ainda, mas o Walter entrou, na minha opinião, entrou bem, deu uma mobilidade maior pelas laterais, né, e o Cruzeiro conseguiu fazer os 2 gols. Mas lembrando, Guilherme, que o Mancini falou ali pra gente que o time jogou bem boa parte do jogo, né? Eu acho que ele viu o jogo Eu não vi diferente. nada disso. Eu, sinceramente, não vi nada disso. O Cruzeiro jogou mal durante 70 minutos, jogou mais ou menos nos 20 finais, achou o gol no início do jogo aos 3 minutos com um cruzamento na área. Cruzamento na área, você joga a bola no alto, você faz o gol. E o que deu para perceber nesse jogo também é que o Cruzeiro jogou bastante pela direita. O Diego Renan, bastante contestado aí nesse começo de temporada, que foi deslocado para a esquerda, o Gilson perdeu a posição e o Marcos atuou na direita. Muitas das jogadas do Cruzeiro, elas partiram dos pés do Marcos, inclusive o terceiro gol do Anselmo Ramon, o segundo gol do Anselmo Ramon, o terceiro gol do Cruzeiro, né? Então o Marcos não mostrou um futebol excepcional, mas o estilo de jogo que planejou o Mancini para essa partida contra o Tupi passou muito pela direita e o Diego Renan ficou escondido. Pro torcedor que já teve Maicon e Maurinho ali na direita recentemente, ter o Marcos é realmente sensacional. Agora o Diego Renan continua dando aqueles problemas lá de marcação, né? Teve alguns momentos no primeiro tempo que a bola passava, não tinha cobertura nenhuma e os jogadores do Tupi conseguiram chegar ali livre na área, principalmente pelo lado, pelo setor onde o Diego Renan deveria estar, ele não estava lá. E isso é que é o grande problema. O Diego Renan tem hora que ele vai desesperado para o ataque, ele não volta. E aí você não sabe onde que o Diego Renan está mais. Se ele está no meio de campo, se ele é lateral, se ele é volante. Mas o Diego Renan, ele deu entrevista depois do jogo também, ele falou que ele não está preocupado com as vaias. O que a gente pode fazer aqui é falar como é que ele está jogando. Ele não está jogando bem. Ponto. A gente pode só discutir isso. Tem muito tempo. Tem muito tempo que ele não vem apresentando. Ele fez aquilo que a gente já conversou em outros programas. O Diego Renan fez alguns bons jogos no início da era Adilson Batista. Quando Adilson Batista montava um esquema que liberava ele para jogar pela esquerda. Porque tinha uma contenção boa no meio Exatamente. campo. Jogava o Marquinhos Paraná para a esquerda, o Fabrício, o Henrique e o Ramires também, né? Bom, aqui tem muitas perguntas sobre marketing esportivo. O Lucas Pereira, de Viçosa, obrigado, Lucas, pela participação. Ele faz a seguinte pergunta. Por que as cotas de TV de Cruzeiro e Atlético são menores de alguns times de Rio e São Paulo? Tem time desses estados que sempre comparam as nossas equipes daqui. É justamente aquilo que a gente está falando. A visibilidade São que eles Paulo, têm. Corinthians... Para você ter uma ideia, a Rede Globo, quando transmite jogos do Cruzeiro, jogos importantes até, você pode ver que não é para o estado inteiro. No Rio Grande, pro Brasil inteiro, desculpa. No Rio Grande do Sul vai estar passando jogo, em Santa Catarina vai estar passando outro, em São Paulo vai estar passando outro. Transmite Flamengo e Corinthians, pega o país inteiro. Então é um pouco diferente a maneira como eles vêm e como... Não é só a Rede Globo, a gente tem que deixar claro que as coisas também não são só a Rede Globo. O que os anunciantes querem com o futebol. Se você coloca Corinthians e Flamengo, a visibilidade é X. Se você coloca Cruzeiro e Atlético, a visibilidade é outra. Vai dar Cruzeiro e Atlético para eles é como se fosse times grandes, mas regionais. Isso. Eles são centralizados. Tanto que o Mancini falou que o Cruzeiro tem 8 milhões de torcedores, 6 ou 7 estão aqui no estado. Então é mais ou menos por aí. Inclusive até no estado de Minas Gerais também. Existem algumas limitações quanto a jogos de Cruzeiro e Atlético. Por exemplo, pode jogar o Atlético, vai pegar algum time pelo Campeonato Brasileiro, vai passar para Belo Horizonte, o Atlético vai jogar fora, vai passar para Belo Horizonte, mas, por exemplo, a Juiz de Fora não passa. O time carioca. Vai passar o time carioca. Triângulo Mineiro, ou às vezes o sul de Minas Gerais, pega São Paulo. Normalmente é isso. Zona da Mata joga uns times cariocas. Sul e Triângulo são os times do São Paulo. O estado faz fronteira mesmo. Não adianta. Isso quem tem que trabalhar são os clubes. Eu lembro muito bem quando o Cruzeiro jogou a Copa dos Campeões em 2002, perdeu para o Paysandu na final. O departamento de marketing do Cruzeiro tentou fazer
algo legal lá, levar a torcida pro estádio, deu bandeirinhas e tal. Não sei que resultado deu nisso, né? Mas, e ainda o Cruzeiro perdeu, né? Mas já vista que a Libertadores também de 2009, o Cruzeiro chegou na final, a Rede Globo ela não passou aquele jogo para todo o Brasil. Isso foi uma grande polêmica na época. Mas vamos ser justos também. O primeiro jogo da semifinal do Santos contra... O Santos jogou no Mundial agora, eu não me lembro contra quem. Foi na semifinal? Na semifinal. O time do Leandro Domingues. Leandro Domingues é o time japonês, é o... Kashiwa Reysol. Kashiwa Reysol. Isso, Kashiwa Reysol. O jogo só foi para São Paulo. Isso. Então eles têm essa noção também. Lá, tipo, se passar o jogo para cá, talvez não seja tão interessante. Receberam várias críticas. E receberam várias críticas e tal, então o futebol é mercado, não adianta. Eu gostaria de agradecer aqui aos internautas, são várias perguntas aqui, a gente não está dando conta de responder a todos. E também agradecer ao Guilherme pela participação. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Agradecer imensamente ao internauta que lotou aí a caixa de e-mail do esporte.com. Continue participando e prestigiando o programa. Obrigado também, Josias, pela sua participação aqui. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado ao internauta e que vocês continuem participando do esporte.com e fazendo desse programa um referencial aqui mesmo em Minas Gerais. Então é isso, internauta. Muito obrigado pela participação e até segunda.